Gente, por favor, se acomoda. Vocês estão bem? Vocês estão gostando? Legal. Bom, eu estou aqui com esses gigantes, agora à tarde. Para quem não me conhece, eu sou Janaína France. Hoje eu lidero o contexto de programas de agências da Eduz, incluindo o programa Partner. E todos os nossos clientes aqui são membros da nossa comunidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho da jornada de empreendedor. Eu acho que vocês aqui estão o dia todo falando muito sobre hacks, sobre estratégias, né, sobre números, mas é um pouco além. O bastidor vai um pouco além disso, né? Então, quais são os desafios que essa galera passou para chegar onde eles estão? Então, hoje a gente vai explorar um pouquinho isso. Então, eu quero convidar mesmo vocês para a gente falar sobre os erros e os acertos, né? Sobre os sucessos e os fracassos, sobre os altos e baixos. Então, esse é o Ale da Movement, nossa comunidade, nossa agência da comunidade. O Gustavo, o Marcos, o John e a Adriana. Então, vamos conversar um pouquinho com eles. No final, a gente abre para perguntas para vocês também. Tá bom? Marcos, deixa eu começar com você. Oi? Sim. Começa falando um pouquinho de você, tá? Por favor, fala um pouquinho do teu negócio. E começa trazendo, dentro desse contexto, né, de curva de altos e baixos, qual foi o maior aprendizado que você teve até agora, considerando essa volatilidade do negócio, do mercado como um todo, para a gente ver se a gente consegue trazer algum insight aqui para a galera. Fechou, vamos embora. Boa tarde, todo mundo, né? Obrigado pela Eduz aí, por ter aberto essa possibilidade de a gente estar aqui batendo um papo com vocês. A gente que já está há um pouquinho de tempo rodando aí, né, nos bastidores e tal. Minha história começa há 2, 3 anos atrás, aqui na Eduz mesmo. Hoje o nosso negócio é um negócio que ele é mais voltado para as vendas de assinatura. Então, a gente tem um SaaS e trabalha no perpétuo, com lançamento, tudo, só que dentro, sempre na área de tecnologia. A gente, mesmo sendo agência e tendo trabalhado no bastidor há muito tempo, hoje tudo que a gente faz, desde especialistas, lançamentos, perpétuo, sempre é retroalimentando o nosso próprio ecossistema, que é o software. Então, lançamento, tudo que a gente faz sempre é jogando para a tecnologia. Tudo que a gente cria, sempre jogando para a tecnologia. A gente identificou nos últimos anos que só ser agência, só lançar, só fazer perpétuo estava deixando algumas lacunas e alguns buracos, e que, na parte de tecnologia, a gente conseguiu suprir esses buracos, dar mais valor agregado para o nosso negócio, fazer o nosso negócio deixar de ser só uma agência e passar a ser um negócio que, para o mercado, ele tem muito mais valor. Então, a gente conseguiu crescer e valorizar o que a gente estava construindo e não ter só na nossa mão, tipo, 1 ou 2 experts. Porque o que mais acontece, eu acho que deve ter acontecido com vocês, aconteceu comigo várias vezes. Você põe sua energia, seu tempo num expert, um especialista em alguma coisa, ele pode te largar e ir embora, você perde todo esse trabalho que você fez, provavelmente deve ter acontecido com alguns de vocês aqui, igual já aconteceu comigo. Já aconteceu de eu perder especialista que a gente vendia 100 mil por dia no perpétuo. Num domingo vender 100 mil, na segunda-feira vender 0. Então, nesses últimos anos, a gente foi identificando isso em algumas pontas, né, para tentar melhorar, e o que a gente buscou como solução foi não fazer com que o nosso negócio ficasse também só na mão de outras pessoas, só na mão dos especialistas. Fazer com que a agência ela tivesse o valor dela, tivesse uma estrutura mais sólida, e a gente fez isso acoplando uma coisa que fosse nossa. Então, mesmo os especialistas, os lançamentos que a gente faz, a gente sempre tenta trazer o software para dentro disso, para a gente poder crescer um pouco mais sobre esse negócio. E o que eu, né, particularmente na frente dessa operação, o que eu entendi que mais fez a gente conseguir crescer em pouco tempo. A gente conseguiu, num pouco espaço de tempo, tirar da nossa cabeça uma coisa que colocam dentro do marketing digital, que é você consegue crescer sua empresa, seu negócio, com pessoas que não são do mercado, pessoas que não são formadas. O marketing digital, você não precisa formar, você não precisa fazer nada, você faz os seus cursos ali, você vai conseguir crescer. Quando a gente começou a crescer e começou a nossa operação a ficar mais robusta, a gente começou a entender que os gargalos que a gente tinha, a gente não conseguia resolver esses gargalos com pessoas que não eram do mercado tradicional. Então, a grande virada de chave nossa foi abrir a mente e falar, cara, eu preciso de pessoas formadas, eu preciso de pessoas de mercado boa, pessoas com experiência, pessoas mais velhas também. Eu não posso contratar só meu primo para trabalhar comigo, que é o marketing até assim, né? Você contrata seu primo, aí você contrata seu irmão depois, aí você contrata um desempregado que é seu amigo, que geralmente ele é vagabundo e está precisando de uma vaga, você vai trazer ele para trabalhar com você. Aí você começa a ter um monte de cara, um monte de gente na sua equipe, que geralmente você chega num teto que você não consegue mais crescer com eles, e a gente passou por isso também. Aí você começa a ficar com dó dessas pessoas que estão lá também, você não quer uma delas ir embora, que você tem uma conexão com elas. E a gente conseguiu quebrar isso e começou a buscar no mercado profissionais que a gente identificou. Cara, eu preciso de um pessoal do departamento de CSCX, eu preciso de gente de mercado.
Eu não vou treinar um cara do zero, eu não tenho tempo mais para fazer isso. Na minha empresa, ela precisa de mais agilidade. Fui no LinkedIn, abri vaga, trouxe a Michelle do iFood, eu busquei ela dentro do iFood e trouxe para a nossa operação para poder cuidar da nossa parte de experiência do cliente. Isso fez com que a gente conseguisse crescer muito. Tirar um pouco essa ideia de que eu consigo treinar 100% das pessoas do zero. Você consegue treinar muita gente. Tem que ter espaço para crescer e formar profissionais, mas dependendo do salto que você quer dar, você não consegue dar esse salto só com gente criada do zero. Você vai precisar ir no mercado de trabalho tradicional e buscar pessoas formadas, competentes e com experiência. Então, vamos dizer que é um mito que a galera, principalmente para quem vende rede extra ainda, né? Você não precisa de nada disso. Então, a gente conseguiu quebrar um pouco essa barreira e acelerar o nosso processo de crescimento, trazendo bons profissionais para dentro da operação. E acho que ontem, o pessoal da Movement palestrou, não foi o cara do Tupete? É. Ele é um exemplo disso, de um cara que tem várias pessoas. É Deus, o sócio dele. Ali, tá ali, ó, o sócio dele. É o Tupete e o Careca. Eles são uma dupla boa. Aí eles, provavelmente, pelo tamanho que eles estão, eles têm vários profissionais que eles trouxeram de mercado. E eu vejo isso nas operações grandes que eu tenho acompanhado. Cara, hoje é muito difícil você pegar uma operação grande que é formada só por gente de mercado, gente do mercado digital. Não tem como. Você não vai conseguir dar saltos gigantescos com pessoas só do mercado digital. Você vai precisar de ter pessoas do mercado tradicional. Aí você passa a entender que você não é uma agência mais, né? Você é um negócio. Você já saiu dessa parte de ser uma agência. Você tem que tratar isso mais como um negócio. Quando a gente conseguiu dar esse salto, o nosso negócio virou outro. E se eu pudesse dar uma dica para vocês não depende só do expert. Cara. Não tem por que depender do especialista, só do especialista. Ou você se posiciona como especialista, que eu também fiz no meu caso, para poder crescer o negócio, ou você tem que ter outras soluções que você acopla com esses experts para, num caso de você ter um faturamento alto, o cara te abandonar a sua empresa no buraco. Você precisa ter essa noção de que o seu negócio ele precisa entrar dinheiro, independente de ter especialista ou não. E no mercado digital, lançamento perpétuo, a gente oscila. Pô, tendo política, seu CPM está lá em cima. Então, todo mundo, provavelmente, essa semana deve estar sofrendo com os custos mais caros. E aí, o que você faz? Eu estou tranquilo. Eu tenho carteiras recorrentes de cliente caindo todos os meses, que são clientes do mercado físico que contratam o meu serviço. Então, a gente tem um pouco mais de tranquilidade e previsibilidade nesse caso. É o que eu aconselho vocês conseguirem ter. Acoplar negócios que não dependam só dos seus especialistas dentro da operação de vocês. Acho que é isso. Legal. É legal você também fazer essa correlação, né, entre a questão dos experts, dos especialistas, mas, ao mesmo tempo, da sua equipe. Investir nesses profissionais que já são formados e que vêm de fora. E inovação é justamente isso, né? É você pegar, às vezes, uma visão fora da caixa, algo que é de outro contexto, de outro mercado, e adaptar para o seu. Então, isso vai gerar, às vezes, uma virada de chave que antes, com as pessoas que você tem que estão só focadas ali naquele universo, elas não vão conseguir enxergar, não por falta de habilidade, mas realmente por falta de referência. Então, é muito legal mesmo. Obrigada, você cobrar alguém de uma coisa que você nem você sabe fazer. Total. Eu agradeço. John, por favor. Falando nisso, ainda sobre essa questão das experiências, você tem um nicho especial, Sim. né? A gente estava dando uma olhadinha. É bom, né? Especial. Você trabalha hoje com nicho cristão, e eu queria te perguntar se tu acredita que você ter um nicho específico influencia nessa questão dos altos e baixos. Qual o insight que você traria aqui para a gente dessa experiência de focar numa só linha, num só nicho? Sim. O nosso nicho é o cristão evangélico, bem específico, né? E é um nicho muito complicado. É um nicho com muitos poréns, né? Já vários amigos de mercado nos procuraram. Vou lançar um pastor, vou lançar alguém sobre espiritualidade, família no nicho cristão evangélico, me dá alguma dica? Eu falei, mano, foge. Porque realmente, se você não está dentro dessa tribo, você simplesmente tratar ela como uma fatia de mercado vai te custar muito caro, né? Porque uma palavra mal colocada nesse nicho é ofensiva. Como todos os nichos têm, né? É sensível, né? Muito sensível, né? E até chato, né? Eu faço parte, posso falar um pouquinho mal. A gente acha um pouquinho chato, o cristão evangélico tem suas peculiaridades, né? Só que toda agência, toda empresa, ela sofre com seus altos e baixos, né? O governo atual ele está com uma visão expansionista de gastos. Isso está jogando muito dinheiro no mercado. Consequentemente, pode sobrar mais dinheiro para comprar curso, né? A população, mas a médio prazo vai ser o efeito contrário. E a gente vai sofrer para vender curso, né? Então, quem tiver no nicho de empregabilidade daqui a algum tempo, talvez vai conseguir vender mais, porque as pessoas vão estar com menos dinheiro, vão querer mudar de área e vão ganhar. Uma coisa que aconteceu, e isso até impactou, né? A gente ontem ganhou o prêmio, o segundo maior lançamento do ano, né? E esse lançamento que deu esse prêmio, ele poderia ter sido maior. A gente talvez pudesse ter sido a primeira agência ali, né, naquele prêmio, mas não aconteceu
porque aconteceu a guerra. Israel, né? Começou os atentados contra Israel, começou a guerra. Nesse momento, o especialista estava falando sobre Apocalipse. E o cristão evangélico, a média, meu Deus, é agora que vai acontecer o Apocalipse. Então, todo mundo foi assistir o lançamento dele. E a gente captou leads a 50 centavos nesse período. Só que o Expert entrou em loucura, né? Porque a gente tinha um orçamento até 1 milhão de ads. Vamos botar R$1 milhão que vai ser incrível. Eu falei assim, ó, não vamos. Não vamos porque esses leads não são qualificados. Eles estão interessados em notícias, etc. Isso não vai ser venda. Não vou conseguir converter essas pessoas numa, 2, 3 masterclass. Né? Mesmo assim, naquela briga com o Expert, empolgado, a gente teve que mudar a narrativa. Eu precisei mudar a CPL, porque na CPL o Expert dava uma conotação que ele era pró-Cisjordânia, e não era o caso, mas na fala dele parecia ser... Isso ia gerar um pandemônio dentro daquela live. Se eu não tivesse cortado aquela fala dele, que poderia ter um duplo sentido, para os evangélicos, eu ia criar um problema gigante. Então, ser especialista me trouxe uma visão muito clara do que eu precisava fazer. Eu preciso cortar, eu preciso mudar a narrativa. As lives pós-lançamentos vão ter que ser nesse tema da guerra, envolvendo Apocalipse, que dá para fazer essa ponte fácil, para conseguir trazer esse lead desqualificado a comprar. Graças a um bom Deus a gente conseguiu e foi um bom lançamento. Mas naquele momento, eu olhando para o lead, né? O lead começou R$1 e estava subindo. Né? Nossos leads geralmente são um preço bom. Por ser muito especialista, a gente sabe realmente como captar leads baratos. Começou a subir o preço, ia chegar em R$3, em R$3 eu ia estacionar. Esse é meu preço, eu não pago mais que isso no lead. Quem vinha até o final, isso. E isso eu teria gasto 350. Ia gastar 350. Eu não coloco o preço do lead no orçamento. Eu não, eu vou gastar 1 milhão, então vou gastar 1 milhão. Não, eu coloco o preço máximo do lead. Eu vou gastar até aqui. Né? Então, como a gente tem muito lançamento nesse nicho, a gente já sabe a média de custo. A gente consegue fazer isso. Quando o lead bateu R$3, aconteceu a guerra, ele baixou para 50. E aí, vamos queimar dinheiro. Graças a Deus, a gente conseguiu ter essa expertise muito fixa e gastar um pouco mais de dinheiro, trazer mais leads para próximas ações, para poder aumentar essa consciência, para levar essa pessoa a comprar. Então, essa expertise num nicho só dá muita força, mas te dá muita fragilidade de negócio. Né? Porque, por exemplo, no Rio Grande do Sul, agora com as enchentes, as igrejas no Brasil praticamente pararam para mandar mantimentos para o Rio Grande do Sul. Eu tinha 2 lançamentos grandes. Eu precisei adiar os lançamentos, passar para 15 dias depois, porque ninguém ia dar atenção. Né? Um deles era sobre gestão de tempo, e gente morrendo no Rio Grande do Sul, não faria sentido. Então, não foi uma estratégia só porque a atenção das pessoas, mas foi pensando também na sensibilidade, etc. A gente pulou o lançamento. Entendendo que se eu fizesse aquele lançamento, eu ia ofender as pessoas. Por ter adiado, as pessoas elogiaram. Nossa, que sensibilidade de vocês, que maravilhoso. Por conhecer meu público, por entender que meu público ali iria se ofender. Né? Mas a questão de ser sensível, né? Porque, assim, por estar apenas um nicho, eu também sofro todos os problemas. Pastor não quer lançar mais que 2 vezes no ano. E não é um negócio. A gente tenta lançar pastores que não sejam dinheiristas. Sabe aquele pastor que pede dinheiro? A gente não lança eles. Né? A gente lança pessoas sérias. Então, esses pastores, eles gostam do lançamento. É uma fonte de renda para eles, até porque eles não ganham muito dinheiro como pastor. Né? Então, para eles é legal. Eles ensinam teologia, expande e tal, é legal. Só que por lançar só dois lançamentos por ano, 3 no máximo, eu tenho que ter muitos experts. Então, o meu custo aumenta de equipe. Hoje a gente está com quase 40 pessoas hoje na equipe, fora os vendedores. Então, vai para 50 muito fácil. Né? O que a gente fez? A gente montou dentro da agência uma aceleradora e uma incubadora. Isso que você está falando. A gente começou a abrir nossa visão. Dentro do nosso próprio nicho, eu não consigo fazer muito negócio. Ele é mais limitado. Então, assim, eu não consigo fazer com que um pastor venda, sei lá, produto físico. Tem limitações nesse sentido. E esses caras também não querem ser vistos como vendedores, não tem essa intenção. Então, a gente montou uma incubadora e uma aceleradora. Por quê? A gente entendeu que a nossa especialidade é vender para o nicho evangélico. Tem muitas empresas que querem atingir esse nicho evangélico. Além da gente ter muito lead, a gente é especializado nesse nicho. Então, agora a gente está oferecendo parcerias e sociedades para outras empresas, para a gente entrar como sócio para cuidar da parte de marketing. E para as empresas menores, até de negócio. Porque o lançamento, né, ele quase funcionou para mim como marketing multinível. Né? Porque ele me ensinou a fazer negócio. Né? Eu comprei um curso do Érico, achei que ia ficar rico. Aí não deu certo, não sei porquê. Fiquei doido, comprei, 6 em 7. Aí
fiz o primeiro 6 em 7, não fiquei rico, foi impressionante, não sei se aconteceu com todo mundo. Inacreditável. Te amo, Érico, desculpa. Daí eu comecei a fazer negócio, contratar funcionários, ser constante, etc. E isso foi desenvolvendo o empresário, né? O problema é que eu percebi que eu, como empresário, sou muito fraco. Eu sou um vendedor, eu sou um bom empresário para início de uma empresa. Eu tenho uma boa ideia e consigo startar, consigo fazer uma empresa sair do zero sem investimento e ganhar dinheiro. Fazer aquele produto ser validado. Mas eu sou um péssimo meio do caminho. Eu sou um péssimo cara para levar essa empresa para venda. Então aconteceu isso. Começou a procurar pessoas no mercado. Né? Hoje, graças a Deus, está com o Natan, está lá atrás, é nosso COO. E o nosso CFO está lá na palestra lá na outra sala, né? Que são pessoas do mercado que trouxeram maturidade. E hoje a gente, internamente, conseguiu desenvolver um modelo da agência de ponta, né? Que é onde a gente consegue ter um alto lucro, um baixo custo, repassando não ficando com todos os riscos para o nosso lado, porque a gente trouxe pessoas do mercado que analisaram o negócio de maneira menos marqueteira, né? Menos empolgada, olhando para pé no chão, analisando aquele como negócio mesmo, né? E na parte mais difícil nossa, que é a parte tributária, na parte fiscal, na parte de contabilidade, que é onde eu pessoalmente, não sei se alguém pode ter vindo da área de contabilidade e conseguir lidar com isso, mas para mim era um grande tudo escuro, né? Para mim vende, manda nota, não sei, tem um software que manda nota, né? Emite nota? Acho que emite, né, gente? Emite. Aí um fala que tem que pagar 12, outro que tem que pagar 2%. Então, assim, a gente precisa profissionalizar e trazer pessoas de peso, né? Se você não vê que o seu produto, o seu nicho, que você está aqui hoje, você olha para o teu produto, o teu nicho, o teu produto, se você não vê que você tem pista para escalar, saia o mais rápido possível dele. Porque rapidamente ele vai se esgotar, isso vai virar um oceano vermelho. Você não é o único gênio que vai ver que dá para ganhar dinheiro com alguma coisa. Mais gente vai entrar. Então, você precisa estar num nicho que você consegue escalar minimamente para contratar pessoas de peso para o seu negócio, para você daí virar um negócio, de verdade. E um dia você poder... Hoje está tendo um lançamento gigante na minha empresa, talvez o maior do ano. E eu estou aqui, entendeu? Não estou infartando, está tudo de boa. Não estou nem sabendo de nada, graças a Deus. É possível. E é isso. Muito legal. Quando você começou a falar, eu estava aqui pensando. No primeiro momento, ter um nicho só pode parecer limitante. Sim. Né? Só que, à medida que você foi falando, eu fui pensando aqui, fui entendendo. Você fica tão bom nessa parada, quando você foca numa coisa só, você fica tão bom nisso que Sim. você aprende a expandir a possibilidade de negócios dentro desse nicho. Né? Então, eu acho que esse foi o grande insight, pelo menos para mim aqui, né? De como você conseguiu crescer o teu negócio dessa forma. Tu ficou tão bom nesse nicho, você conhecia tão bem o público, que você conseguiu ter ali uma criatividade mesmo de conseguir expandir de outras formas. Eu falei ao contrário disso no meu caso. Então, eu acho que eu entendi errado. Eu falei ao contrário disso, mas é que no meu nicho não dá. Nos outros, talvez seja bem possível o que você falou. Eu concordo que seja 100% possível. No meu não dá. Por conta do meu não dá, eu olhei para a minha máquina. O meu negócio é uma máquina. E essa máquina não moe só cana. Ela pode moer muito mais outras coisas. Essa máquina, no fundo, é uma agência. Entendeu? Então, essa agência pode servir para muito mais outras coisas. Né? Então, eu vi que, assim, não é só nesse nicho que eu posso atender diversas outras coisas. Né? E aí, onde você percebe que, cara, eu posso montar um segundo negócio. Se essa máquina funciona bem, eu posso montar um segundo negócio. E aí, explorar o modelo, toda a experiência, acelerar, ser muito mais rápido, porque eu demorei 4 anos para estar aqui. Imagina, no segundo, talvez demore 1 para estar no mesmo nível de faturamento. Né? Então, é isso. Entendi. Obrigada, John. A próxima pergunta, e eu queria fazer para a Adri e para o Ale também. Então, primeiro eu vou pedir para ela responder e depois a gente traz o microfone para cá. Então, passa para... vocês como lançadores, né, e que tiveram e têm, né, grandes parcerias com grandes nomes de mercado, eu queria saber qual foi assim, um ponto que você compartilharia como virada de chave para trazer o teu negócio para onde ele está agora. Boa tarde. Recuperada agora, viu? Na verdade, tiveram 3 pontos que foram cruciais, né? O primeiro foi a implementação de time comercial, né? Então, a gente fez ali um lançamento que foi híbrido, a gente misturou lançamento interno com uma espécie de lançamento meteórico lá do Thales Kinderé, onde a gente teve pouco mais de 100 grupos, aliás, pouco mais de 1000 grupos de WhatsApp
e foram 100 colaboradores trabalhando no comercial. Então, assim, isso fez total diferença. E, às vezes, quando a gente ainda é pequeno, é uma parada que a gente fala assim, não, eu preciso ter o social media, eu preciso ter o filmmaker, eu preciso ter o editor, mas eu esqueço da venda. E empresa que não tem vendedor não vende. Então, vendedor ele não é um custo, ele precisa se pagar. Então, ele trabalha os 30 dias, dali 30 dias ele já se pagou, já trouxe lucro, né? Então, se tem um conselho que eu posso dar para vocês não olhem para essa área como um lugar esquecido. Tá? O segundo ponto é a habilidade de se adaptar ao especialista. Então, a gente teve especialistas onde a gente teve que trabalhar num formato que era 100% online, e hoje a gente está com o Roberto, que está ali, onde a gente teve que se adaptar. Por quê? O Roberto ele é empresário, ele não é só um especialista, né? Então, eu não poderia exigir dele uma cabeça e um pensamento só de digital. Então, nós estamos construindo ali, reconstruindo, na verdade, um negócio quase que do zero e juntos, para que a gente consiga readaptar. E qual que é a readaptação? Eu tive que aprender a fazer evento, porque o cara é muito bom em evento. Então, eu precisei pegar toda a expertise de especialista ali, de experiência do cliente, adaptar as nossas estratégias de venda e começar a botar para moer em eventos, né? Então, saiu aquele lance de só online, e a gente sai um pouco desse lance, dessa cabeça de eu sou um excelente estrategista, eu trago dinheiro, mas aí eu acabo perdendo a cabeça de negócios. Então, é olhar e pensar como um negócio mesmo. Não é algo que você vai colocar dinheiro no caixa e aí amanhã você acorda e fala assim, cara, o que eu vou fazer para vender hoje? Precisa ser um negócio. E precisa ter pessoas, sim, concordo com os colegas que falaram aqui, de fora. Enquanto você quiser ficar ali com a mentalidade que você vai trazer pessoas só do digital para construir uma empresa, você vai se frustrar. Tá? A outra opção que a gente teve, que foi um outro projeto, num projeto anterior, é misturar perpétuo com lançamento. E, às vezes, o pessoal fala assim, qual que é melhor de fazer? Eu faço um ou eu faço outro? Por quê? O nosso aumento de LTV ele foi absurdo. Ou seja, com um funil que o Márcio implementou de perpétuo, a gente trouxe 540 vendas de um ticket maior de R$2.000 do lançamento. Ou seja, o cara comprou um produto de 147 e, em 3 meses, ele já estava comprando um produto de R$2.000. E foi responsável por trazer essas 540 vendas, que é bastante para especialista em questão. Por quê? A gente tinha uma margem entre a pessoa chegar e ela ser transformada e comprar esse produto de mais ou menos 5 a 6 meses. E com os produtos perpétuos, com esse único funil, a gente reduziu esse tempo para 3 meses. Então, a gente conseguiu ali ter um aumento de LTV. Eu sei, gente, que o lance do bastidor de não se comparar, que muitas pessoas estão começando, às vezes as suas empresas são pequenas, não tem mão de obra suficiente, mas assim é importante você determinar. Então, ter data, ter meta, clareza. Boa, obrigada. Ale, comenta um pouquinho também, por favor. Quero te ouvir. Boa tarde a todos. Eu sou Alexandre da Movement, que é uma agência de lançamentos, e foi muito legal porque às vezes vocês não sabem, mas nada aqui é combinado. A gente não se encontrou antes, não teve tempo para conversar e nada. Então, foi muito legal ouvir do pessoal essa questão de profissionalização. Né? Você transformar realmente a agência ou a empresa de vocês, o nome que vocês quiserem dar, num negócio. Isso faz total diferença. Então, acho que a grande virada de chave, a maior virada de chave para nós, foi exatamente considerar como um negócio. Então, eu sou CEO, eu não sou do mundo digital, não fiz fórmula, não fiz nada, e aprendi dentro da empresa, na verdade, mas venho do mundo corporativo. E isso fez uma diferença muito grande, que é a gente montar um negócio, a gente pensa a nossa empresa como um negócio. Nós fazemos planejamento lá, olhando no mínimo 5 anos para frente. Nós estamos olhando o negócio, não é o próximo lançamento só que eu vou fazer. Porque o próximo lançamento pode dar ruim, e aí, como que fica? Né? Eu tenho mais de 35 pessoas na estrutura só de fixo, fora outras pessoas que nós contratamos em alguns momentos. Então, pensar como negócio, eu acho que é a grande sacada, e foi muito legal ver essa imagem de todo mundo. A Adri comentou um negócio que eu achei muito legal, porque é uma imagem que também nós temos, que pouca gente tem no mercado.
comercial. Nós não tínhamos, nós só trabalhávamos com lançamento, vários modelos de lançamento diferentes, seja perpétuo. A gente acaba, nós internamente chamamos o perpétuo de uma forma de lançamento. Então, assim, lançamento perpétuo, evento presencial, tal, não tínhamos equipe comercial. E começamos há 1 ano a investir numa área comercial bem estruturada, com liderança, com tudo. E para vocês terem ideia de quanto isso dá resultado, nós fizemos o lançamento essa semana, também ontem foi abertura de carrinho, estava eu, meu sócio aqui, nós estávamos aqui, não estávamos acompanhando o lançamento, não estava acompanhando nada, porque tem toda uma estrutura lá por trás, cuidando de tudo. E nós fizemos, era um lançamento que ele foi pago. Tá? Isso também é uma sacada que pouca gente fez no mercado, que é, nós fizemos o lançamento, que na verdade as pessoas pagaram para participar do lançamento, para participar dos 4 dias. E aí nós abrimos as vendas só no terceiro, como uma pré-venda, no terceiro dia, e o carrinho mesmo no 4º dia. Só que nos 2 primeiros dias, nós demos um presente para as pessoas e elas tinham que, obviamente, preencher uma ficha. E aí nós coletamos os dados. O comercial já começou a atuar e nós não tínhamos aberto o carrinho, pagamos todos os investimentos que nós tínhamos feito só com a equipe comercial. Então, quer dizer, imagina você ter um lançamento que antes de você até pelo mesmo produto. Para profissionalizar agências. Então, a gente vende uma mentoria hoje para as agências que querem se profissionalizar. Então, eu acho que área comercial, high ticket, e começar a pensar um pouco em qual é o produto que você pode, de repente, vender, que é seu mesmo, não é do expert. Porque aí você não fica na dependência de alguém. Tá? Então, acho que isso é importante. Você colocou uma coisa que eu achei muito legal, que é quando você conhece, né, muito bem do seu expert. Isso, na verdade, é uma obrigação nossa. Nós temos que conhecer muito bem do produto do nosso expert. Se alguém aqui lança alguém que você não conhece, não domina tudo, não quer dizer que você vai aparecer lá, mas você tem que dominar tudo, exatamente tudo. A gente começa, na nossa empresa, a gente fala o seguinte, o estrategista, ele tem que estar preparado para entrar no lugar do expert se o expert ficar sem voz no meio da live. Não vou cancelar a live, não posso, não existe isso. Às vezes você faz lançamentos aí que você investe 1 milhão em tráfego, aí vai chegar, ele está sem voz no dia da live, não, vamos cancelar a live, vamos mudar, não. Eu faço, né? Tem que entrar o estrategista, ele domina, ele tem que conhecer tudo, ele tem que falar, os copywriters, como que eles vão escrever se ele não domina aquilo? Sabe? Então, isso é muito importante, tanto no sentido de você fazer um bom lançamento, como também para você começar
ou a ter que mudar quando acontece alguma coisa no mercado, de falar, opa, não é o momento, eu preciso, né, pensar o que eu faço, ou vender outros produtos e explorar o mercado. O expert, muitas vezes, ele não é... Muitas vezes não, eu diria que em 99%, desculpa aí os experts que estão aí, mas em 99% eles não são bons de marketing. Por isso que eles contratam uma agência. Eles são bons naquele produto que ele tem. Ele é bom para aparecer, mas não para montar a estratégia de marketing. E ele acha que é, porque ele vem com todas as ideias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer não sei o quê. Então, quem que vai determinar a melhor estratégia? A agência. Agora, ela só consegue determinar a melhor estratégia se ela conhece muito bem do produto. Então, muitas vezes, o expert ele não consegue ter uma boa ideia de outros produtos dele. Então, muitas vezes, quem que vai levar essa ideia? A agência. Então, o nosso expert, por exemplo, a gente tinha um expert que ele queria vender produto a R$1.000. A gente vende o produto dele a 30 mil. Porque nós pegamos o produto dele, melhoramos, transformamos e estamos vendendo a 30 mil. Eu acho que é isso. Às vezes o próprio expert não tem consciência do quanto ele vale, né? E aí às vezes vocês vão lá e falam para ele, olha, pô, putz, isso aqui tu pode ganhar muito mais dinheiro do que isso. Então é uma visão mesmo que vocês estrategistas que têm. E o expert normalmente não tem. Nem o expert e nem as agências. Muitas agências não sabem o valor que elas têm. Por isso que tem muita agência que recebe muito pouco pelo trabalho que faz, né? Nós, por exemplo, falamos, nós recebemos no mínimo não, a gente cobra um valor fixo e mais 50% do lançamento, é dividido meio a meio. Tem muita gente no mercado que cobra 20%, 30%, e tem medo, vai para a negociação assim, nossa, eu vou tentar 30%. Se der, ótimo, se não, até uns 20% ali para mim está bom, porque você não valoriza o trabalho que você tem. E o que a gente sempre conversa, eu e o Márcio principalmente, é que eu vejo... Tem várias agências que muitas vezes olham um bastidor maior e aí fala assim, eu preciso comprar um curso de posicionamento para melhorar minha marca. E, na verdade, essa pessoa precisa fazer, muitas vezes, uma autoanálise e ter um pouco mais de confiança. Porque, assim, se você é estrategista, você sabe o que você está fazendo, é que nem o Roberto fala, se banca, porra. O cara vai falar para você, isso não vai funcionar. Por quê? Sempre vai ter alguém que vai chegar no direct do teu especialista apontando o dedo no teu trabalho e falando que ele faz melhor. Quem nunca passou por isso, né? Mas, assim, não tenham medo disso. O único receio que vocês têm que ter, e aí é olhar, e ter medo é bom, porque faz a gente ter noção, tá? Esse negócio de, tá com medo, vai com medo mesmo. Não, se prepare e vai. Porque a gente precisa ter noção. E qual que é a noção? Aonde eu sou bom e aonde eu preciso melhorar. Esse é o ponto. Porque é aí que a gente passa confiança, né? Então, hoje eu posso chegar para o meu especialista claramente e falar assim, cara, eu vou colocar isso aqui nas tuas redes. Por quê? Confiança. É a relação, né? E esse lance que ele fala das agências terem receio de cobrar, você não pode ter medo de cobrar, porque se você não acredita no teu valor, como que você quer que outra pessoa acredite? Então, isso acontece muito, existe muito especialista que não é que o cara não viu valor em você, é que muitas vezes o negócio dele não está preparado para ter um profissional como você no bastidor dele. Então, assim, trabalhem muito mais do que o branding de vocês, trabalhem o posicionamento de vocês perante os especialistas. Vocês são profissionais, sabem o que estão fazendo, não estão aqui à toa, não começaram ontem, e vocês têm que ter estômago. Estômago é necessário. Não pensem que nos bastidores grandes não tem perrengue, tá? Eu acho que relações elas precisam ser claras. E quando a gente tem uma conversa difícil, mas tem clareza, é muito mais fácil da gente conseguir trabalhar e conseguir trabalhar muitos anos trabalhando. É por isso que a gente trabalhou com poucos especialistas, mas trabalhou com esses especialistas aí há mais de 4 ou 5 anos. Boa. Obrigada, gente. Eu achei legal, não consegui comentar, mas você tinha mencionado, Adri, sobre a mesclar lançamento com perpétuo, né? Eu estava aqui pensando, normalmente a gente vê pessoas focadas ou no lançamento, que geralmente é um ganho de receita ali mais rápido, ou então no perpétuo, focado um pouco mais na previsibilidade. Então, focar nas duas coisas eu achei um insight bacana. E eu queria puxar isso justamente porque agora eu quero fazer uma pergunta para o Gustavo, que é muito consolidado em perpétuo, né? E para quem está nessa jornada, né, pensando na questão da previsibilidade, no longo prazo, uma maratona mesmo, qual seria a dica que você daria para quem está querendo
focar um pouco mais nisso, para quem está querendo obter um pouco mais de resultado nisso, ou mesmo mesclar como o Adri sugeriu? Legal. Prazer, Gustavo, boa tarde. Estava me sentindo aqui no debate da prefeitura. Foi acabando o tempo ali, eu falei, meu Deus, Sim. meu tempo de fala. Só não vá banqueta aqui, tá tudo certo. Ainda bem que eu não estou de ponto, senão estavam gritando comigo aqui. Não, beleza, gente, vamos lá. 5 anos aí no digital, nós temos uma aceleradora de perpétuo e nós não focamos só no perpétuo. Então, a forma que a gente trabalha hoje é na criação de uma esteira de produtos. Então, um grande segredo para a gente ter muito resultado é não ter medo de fazer oferta. Então, a gente cria produto mesmo e solta no mercado, porque alguma ali vai dar bom e escala. Quando você pega a escala, faz pico de vendas. Porque você, como ela falou, né, quando você tem uma base de alunos, é muito mais fácil de você fazer um lançamento sem investir tanto e conseguir uma conversão muito maior. Então, a gente trabalha muito hoje na criação de audiência, que é o primeiro pilar da nossa agência. Dentro dessa criação de audiência, a gente cria múltiplas fontes de rendas, não apenas só com infoprodutos. Então, a gente vê a necessidade do nosso público-alvo e cria outros negócios, como se fosse um ecossistema, para a gente conseguir monetizar de várias formas essa audiência. E aí, trazendo mais para o digital, a gente faz pico de vendas aí através desses alunos e também desses seguidores, dessa audiência que a gente tem hoje. Então, através das métricas, a gente conseguiu analisar que a maioria das conversões que a gente tem nos picos de vendas vem através ou de seguidores ou de alunos. Então, a gente faz muito tráfego pago para atrair no topo de funil com produtos mais na base, com uma esteira, né? Então, obviamente, order bump, upsell, acho que isso é tranquilo, mas é importante reforçar. Então, a partir do momento que a gente sobe uma oferta, essa oferta tem que estar completa. Tem que ter order bump, tem que ter upsell, tem que ter um time ali de recepção para oferecer caso ele não comprou. Então, tem que ter essa estrutura de comercial, que a gente também introduziu dentro do nosso negócio e faz total diferença. Então, a gente mapeia a jornada do aluno, né? Então, o nosso público-alvo ele tem níveis de consciência diferentes. Então, a gente precisa entender quais são esses níveis de consciência e os momentos que cada um está. Porque a gente mesmo, 5 anos atrás, quando eu comecei no digital, eu tinha um momento, eu tinha dores lá atrás. Hoje eu tenho outras dores também de negócio, que muitas vezes a solução é diferente, muitas vezes não, a solução é diferente. Então, a gente mapear o momento que o nosso público está fazendo e criar produtos para esse momento. Então, assim, a gente consegue pegar esse público-alvo em vários momentos. Então, a forma de a gente monetizar, né, e de ter um negócio lucrativo, para a gente dá muito certo isso, né? Não ter medo de fazer oferta, testar criativos, então, toda semana, sobe novos criativos, sobe novas ofertas, não tenha medo, né? Essa é a chave, né? A gente ter velocidade de execução. Então, assim, a gente tem essa qualidade de... Teve uma ideia, passou 2, 3 dias, já está executando. Então, assim, aí a gente acerta. Às vezes a gente quer fazer a perfeição, né? E muitas vezes o que mais vende... Inclusive, o produto nosso que mais escalou não era a página mais bonita, não eram os criativos mais bonitos, era uma coisa simples que a gente fez, que a gente testou e o negócio deu certo. E a gente falou, vamos colocar verba. E deu muito certo. E só nesse produto foi 1 milhão que a gente fez num mês aí. Boa, arrasou. Obrigada, Gustavo. Valeu. Muito obrigada a todos vocês.